Olá, boa noite. Eu sou o Emerson Natividade, sou aqui de São Paulo, a região oeste da cidade, ligado à Casa Monte das Oliveiras, na Barra Funda. Sou dirigente do grupo de apometria, Grupo Amor e Caridade, desde 2009. Atendemos aos sábados, das 10 a 1. Atendíamos no local, agora estamos atendendo online devido à pandemia e devido a um número muito grande de pessoas que estão procurando o nosso trabalho. Bem, esse é um pouquinho de mim nesse momento, me apresentando aí a vocês. Vamos conversar hoje sobre providência divina, né? O quanto é importante falarmos da providência divina, o quanto é importante estarmos conectados, né, com o divino, com a espiritualidade, com Deus nosso Pai. Né? A gente aprendeu muito em relação à Bíblia, ao catolicismo, né, que a providência divina é o cuidado, o amor, o amparo, a sabedoria que transforma, protege quem busca a Deus. Está lá no capítulo 21 de Mateus, versículo 22, né? E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis, né? Então, é importante a gente olhar que dentro desse processo da providência divina, praticamente as filosofias religiosas, elas trazem um pouco da essência daquilo que Deus, nosso Pai, através dos avatares divinos, quando a gente fala de avatares divinos, estamos falando do principal deles, que foi Jesus, Jesus Cristo, que nos trouxe a boa nova, nos trouxe amar o próximo como a si mesmo, não fazer para o seu próximo aquilo que não gostaria que fizesse para outro. Então, que podemos olhar para isso com muita reverência, porque isso nos transforma em seres melhores. Então, que possamos perceber que a providência é a solicitude de Deus pelas suas criaturas. Deus está em toda parte e vê e tudo preside, né? Está lá na Gênese. Então a gente percebe que há um diálogo, né, entre Mateus, a Gênese de Kardec e todo esse processo, porque na verdade o Espiritismo, que tem três pilares: ciência, filosofia e religiosidade, né? E ciência e filosofia vindo da França, e a religiosidade ela foi absorvida no Brasil, né? E não à toa, não por acaso, o Brasil hoje é o país no mundo mais espírita, né? Que tem mais adeptos ao espiritismo no mundo, né? Então, essa trindade faz parte desse processo, né, do espiritismo. E tem a providência divina trazendo esse resgate do cristianismo primitivo, né? Que é o amor, né? Que é a fraternidade, que é a ação de Deus. Deus está sempre em todas as coisas, Deus está sempre onipotente e onipresente em todos os processos. Então, que a gente possa perceber a importância de Deus, né? É, os mecanismos, né, que a gente encontra dentro da sociedade, dentro desse processo. E o quanto é importante a gente glorificar a Deus, entendendo, né, toda essa solicitude em relação a nós, criaturas, né? É um termo teológico que se refere ao poder supremo, né? Ao poder divino. Então, que possamos olhar para isso como algo que possa nos sustentar nesse momento, né? O quanto é importante estarmos juntos e hermanados em nome do Cristo. Tem várias passagens, né, de Jesus, né? Tem uma na Bíblia muito marcante em relação a Abraão e Isaac, né? Em relação a uma questão de violência que no último segundo, né, a espiritualidade, através de um anjo,
suspende aquele ato de perversidade ou de violência, né, ou de vulnerabilidade, desatino naquele momento, né? Então mostra-se a providência ali. Ou quando Jesus transforma a água em vinho, né? Ou quando transforma pães, né? No momento em que precisam se alimentar naquele momento. Então é a conexão com a providência divina. Existem alguns exemplos ou vários exemplos de providência divina. Podemos citar um no qual nós, diariamente, dentro da nossa rotina, né, muitas das vezes nós fazemos o nosso caminho para o trabalho de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Às vezes alguns trabalham no sábado, né? E em algum momento vem uma intuição nos pedindo para mudar o caminho, um caminho que a gente faz diariamente e muitas vezes mecanicamente, sem perceber, né? E naquele momento nós percebemos que temos que mudar de caminho. Muitos ali invigilantes ou desconfiados, né, não atendem a essa intuição dentro desse processo e continuam o seu caminho e acabam sendo assaltados ou tendo sofrendo alguma violência, né, naquele momento, né? E enquanto outros mudam o caminho e nada acontece, chega em casa da melhor forma possível e depois recebe a notícia que estavam assaltando naquele trecho que ele está acostumado a ir. Então, é importante a gente perceber que a providência divina, ela se manifesta de várias formas, ela fala conosco de várias maneiras. A gente basta escutar, sentir, perceber, intuir, e a gente vai entender o que está querendo se dizer naquele momento. A, intu, a providência divina ela se apresenta a nós como algo que em algum momento possa nos salvar de determinadas situações que podem ocorrer no nosso dia a dia. É importante sempre, quando a gente busca entender na prática o processo da providência, a nossa elevação moral, a nossa elevação ética, trabalhando sempre o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima ou reforma interior, a gente vai estar sempre mais propenso a perceber, a entender, né? E essa conexão vibracional, ela vai estar mais aguçada e a gente vai conseguir perceber o momento em que a gente tem que mudar de direção, o momento e a forma como nós devemos proceder com determinadas pessoas. Tem pessoas que muitas vezes nós devemos evitar a discussão, outras pessoas nós devemos discutir um pouco mais para chegar a um denominador comum. Então a gente vai percebendo, né, à medida que vão se apresentando as possibilidades. Então, a providência divina, ela nos dá o livramento, muitas das vezes, de muitas coisas que acontecem cotidianamente, né? Principalmente quando a gente abre o jornal ou liga a TV e vê algum programa com alguma situação indelicada ou de violência que acontece. O que é importante a gente perceber é que a gente vive numa sociedade permeada pelo medo, né? O sistema social, ele né, de manipulação e medo, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a essas questões para que a gente não caia em ciladas. E à medida que a gente vai, é claro, não precisamos assistir sempre esses programas que trazem ou que falam sobre desgraças, sobre violência, né? Porque a gente também muitas vezes dialoga com essa energia se somatiza, se amplia a questão de medos e a gente está suscetível vibracionalmente a que algo aconteça em relação à violência, em relação a roubos, em relação a esse tipo de situação.
Quando nós estamos elevados na fé, confiantes na fé, no propósito, né, com a mente e o coração no amor, né, na caridade, trabalhando os fundamentos que nos elevam, né, a humildade, a abnegação, né, a compaixão, né, se colocar no lugar do outro, né, a gente está mais vivo, a gente está mais perceptível às possibilidades. E as pessoas percebem que nós somos diferentes. E que a vibração, porque a vibração é outra. Então, nós não estamos suscetíveis àquela situação, nós estamos confiantes, seguros de que estamos naquele local. Então, dificilmente alguma coisa acontece conosco, a não ser aquilo que tenha que acontecer, porque muitas vezes nós evitamos determinadas coisas ou passar por determinadas situações ou determinadas dificuldades, mas aquilo é importante para que a gente possa ter o aprendizado. Então, é importante que a gente sofra no sentido da palavra, daquilo que nós viemos fazer aqui, né? Que é justamente nos trabalhar e nos melhorar, né? As dificuldades morais, as dificuldades materiais, as dificuldades espirituais, elas fazem parte desse processo, né? Como nós lidamos com isso, como nós revertemos tudo isso, né? Para conseguir chegar aos objetivos celestiais. É isso que nos diferencia um do outro dentro desse processo. Então, é importante que quanto mais nos elevarmos moralmente, mais nós estamos suscetíveis a perceber a espiritualidade nos dizendo por aqui, por ali, vá em paz, tenha cuidado em determinado lugar, vai encontrar um grupo de pessoas na qual deve proceder de tal maneira. Então, assim, a gente vai percebendo, né, essas conexões, e muitas vezes é a espiritualidade, é o nosso anjo da guarda, nosso mentor, muitas vezes é algum mentor de um trabalho que nós fazemos na casa espírita ou em algum outro lugar, beneficiando o nosso próximo. E é consequentemente, quando todo mundo que faz caridade sabe, quanto mais caridade nós fazemos dentro de um propósito, mais ou melhor nos sentimos. Sentimos muito felizes, né? Muito contentes com o propósito. E isso traz uma alegria, nós ficamos contagiados com isso. E isso também faz com que as pessoas possam olhar para nós e perceber que aquele ser é diferente, que aquele ser é alegre, tem um brilho, tem uma energia positiva, e é essa energia que eu também quero ter. Então, dentro dessa caminhada, tudo isso nos faz cada vez mais avançar dentro das sendas evolutivas. Então, é importante que possamos olhar para isso com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, né, dentro da nossa caminhada. Então, quando falamos da providência divina, falamos da intervenção divina, de tudo aquilo que Deus coloca no nosso caminho para que nós possamos aprender. E se nós percebemos que aquilo vai ser um obstáculo muito grande para nós, muitas vezes nós não estamos preparados, conversamos com Deus, com fé, com coragem, e Deus retarda aquela prova, né? Deixa um pouquinho mais adiante. Isso também é providência divina, né? Ou quando nós vamos sofrer alguma situação, conversamos com Deus através da oração, através da nossa fé, através da nossa entrega, da nossa vibração, né? Nós, em comunhão ali, conversamos com Deus e encontramos o melhor caminho e a melhor diretriz para chegar aos objetivos. Então,
a providência divina ela está sempre para nos assistir. Que possamos olhar para isso e entender o quanto é importante a nossa caminhada no nosso dia a dia, o quanto é importante nós estarmos plenos, vivos, seguros, ligados dentro do processo, né? Orai e vigiai, estaremos atentos, né, a todos os intempéries que possam surgir no nosso caminho. Que possamos olhar para isso como algo que nos traga um frescor para nos impulsionar a novos eventos. Falando em novos eventos, Deus está por toda parte, vê tudo, tudo preside, mesmo as mais íntimas coisas. Nisso consiste a sua ação providencial. A ação de Deus não se limita às leis gerais que se submete todo o universo, mas se completa individualmente em cada ser, em toda a criação. Acanhado o estágio evolutivo em que encontramos ou que nos encontramos, dificulta entendermos a ação de Deus através de sua providência simultaneamente junto de tudo e de todos, mas ela se faz do mesmo modo que o Espírito ao se irradiar por todos os lados. Mas tudo, quando orares, entra em teu aposento ali, fechando os olhos, a tua porta, ora para o Pai, que está em culto. O Pai está no secreto e se eleva com ele. Está lá em Mateus 6, versículo 6, né? Jesus nos ensina que tudo sabe, até mesmo o que desejamos e pedir, mas é necessário que a nossa atitude receptiva, né, para percebermos e analisarmos a resposta de Deus às nossas necessidades. Então é importante a gente perceber que tem muita coisa que pode nos elevar, né? Muitas coisas podem nos fazer seguir a nossa caminhada evolutiva da melhor forma possível. Tem um trecho aqui que está lá na Bíblia, em Mateus 6, né, versículo de 24 a 34, que é assim mais ou menos. Aqui, o próprio Jesus nos lembra que o Pai está sempre zelando por seus filhos. Desse modo, nos recorda que não devemos colocar toda nossa segurança em coisas materiais, mas naquele que cuida de nós. Então não ficaremos aflitos ou preocupados com o que cometeremos, beberemos ou vestiremos, porque sabemos que Ele proverá. Creia, Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não vales vós mais do que elas? Buscai em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba quanto é magnífico esse trecho, né, de Mateus 6. E aí a gente vai pegar um pouquinho agora do Livro dos Espíritos, a questão 87, na qual Kardec nos ensina: os espíritos são uma das potências da natureza, e os instrumentos que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Isto porque a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Também está lá na Gênesis capítulo 2. Né? A providência significa a prevenção. Providência, prevenção. Disposição prévia dos meios necessários para obter um fim, para evitar um mal ou remediar
uma situação aflitiva, né? Remediar uma necessidade. Então, é importante a gente olhar para isso e perceber o quanto a providência divina, ela nos ensina dentro da caminhada evolutiva, né? Quantos vários ensinamentos se tem em relação à providência divina na Bíblia, na Torá, né? O livro judaico, no Evangelho segundo o Espiritismo, é, no livro dos Espíritos, na Gênese, né? Em vários livros sagrados, né? Nós encontramos a providência divina, né? Até no hinduísmo, principalmente lá, o livro dos Vedas, encontramos também a providência divina, né? Que Deus onipotente está em tudo e a tudo ele percebe e de acordo com a nossa atenção, de acordo com a nossa vigilância, nós vamos conseguir nos conectar com a espiritualidade superior. É importante nós percebermos que muitas das vezes nós nos queixamos da dificuldade de escutar quando nós procuramos uma casa espírita, de escutar o anjo da guarda falar conosco. E o anjo da guarda, geralmente, quando se faz escola, em qualquer exame, ele vai dizer que ele constantemente está sempre nos alertando, constantemente está sempre falando conosco. E a gente não escuta ou não percebe, porque nós já estamos condicionados, desde quando nós nascemos, desde a infância, a olhar para fora de nós, para fora de nós, para fora de nós, né? E nós esquecemos ou não fomos ensinados de que Jesus disse algo muito importante: vós sois deuses. E nós devemos, ao acessar o avatar divino dentro de nós, devemos nos introspectar, devemos meditar. Se não sabemos como meditar, devemos aprender a meditar, né? E a partir daí, a meditação ela vai nos ensinar a como nos conectar com o nosso interno, escutar o nosso mentor, nosso anjo da guarda e a espiritualidade que vem falar conosco em relação a questões que têm a ver com o nosso processo evolutivo, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com as dificuldades, as intempéries que nós vamos encontrar no nosso caminho, mas também com trabalhos, com possibilidades, né? Que podemos fazer o bem e ajudar o próximo da melhor forma possível, né? Então, é importante a gente olhar, muitas das vezes a gente está direcionado a uma filosofia espiritual, que é o Espiritismo, bendita, maravilhosa, que nos proporciona a possibilidade de exemplificarmos aquilo que aprendemos na escola de aprendizes, na escola iniciática, nos trabalhos sociais. Mas, às vezes, nós precisamos aprender a nos introspectar, aprender a olhar para dentro de nós. A meditação, ela se faz necessária muitas vezes, ou algum outro recurso que geralmente os orientais utilizavam para se conectar com o interno, se escutar, se perceber, né? Às vezes nessa correria do dia a dia nós não percebemos nem a batida do nosso coração, né? Então é importante a gente entender que a partir de nós, a partir do nosso interior, tudo se conecta, tudo começa, né? Tudo faz sentido, tudo acontece. Não é de fora, é de dentro. E, e é de dentro que a gente muda de determinadas situações, de determinadas circunstâncias, muitas vezes dificultosas, aflitivas. Então, é que a gente possa olhar para isso com muita reverência, cuidado, né? Que a gente possa olhar, ampliar horizontes nesse sentido, né? De percepção das coisas. E assim,
a providência, à medida que nós nos ligamos à nossa fé, com muito amor, a nossa fé, a nossa coragem, a providência divina, ela se torna muito mais clara dentro desse processo. E com certeza, se nós estamos imbuídos de fazer uma missão, de chegar a um evento, de proporcionar um evento para milhares de pessoas, de concretizar determinadas situações, a providência divina vai nos auxiliar no sentido de que tudo aquilo seja resguardado, de que tudo aquilo não tenha nenhum intempérie, nenhuma dificuldade. Se acontecer alguma dificuldade, com todos os cuidados que nós possamos vir a ter dentro do processo daquilo que a gente tem que ter de vigilância, de oração, de vibração, de conexão, é porque nós temos que aprender a como lidar com aquela dificuldade. E uma cruz, né? Tem aquela história da cruz que todo mundo deve saber, né? Do indivíduo que se queixava da cruz que era muito pesada e queria trocar de cruz, então falou lá com a espiritualidade para trocar da cruz. E tá bom, vamos trocar a cruz. Levou ele na sala lá para ele trocar a cruz. E ele olhou assim todas as cruzes, aquelas cruzes enormes e tal. E quando ele estava no canto assim, ele viu uma cruz pequena ali. E aí ele falou assim: "Ah, eu posso trocar por aquela?" Aí o espírito, você, você disse que queria trocar de cruz, você quer trocar por aquela cruz? Sim, sim, eu acho que ela é melhor para mim. Não, mas aquela é a sua cruz. E aí há aquele impacto, né? De você então não vai trocar de cruz, né? E aí fica todo envergonhado, né? E diz: É, eu não sabia que existia tantas cruzes com tantos desafios tão maiores do que o meu. Então, perdão, eu vou fazer de tudo para continuar a minha caminhada, né? É claro que tem outras versões dessa história, né? Mas a que eu aprendi foi essa. E aí estou passando para vocês. Mas é importante a gente perceber que todos nós temos uma cruz simbólica a carregar, ou temos que nada mais é do que aquilo que nós nos comprometemos antes de encarnar dentro do processo. E todos nós temos, né? E nós muitas vezes fugimos ou somos criados a fugir e separar, né, as conexões entre o que é trabalho, o que é lazer e o que é espiritualidade, o que é conexão. E muitas vezes nós não temos o discernimento de perceber o que é espiritualidade, o que é religiosidade, que são coisas distintas dentro de um processo. Então, é importante a gente entender o espiritismo como uma filosofia de vida, né? Os europeus, eles tratam o espiritismo como uma filosofia de vida. Nós vemos muito o espiritismo como uma religião, e ela também é uma religião, mas uma religião aberta que dialoga com os outros pensamentos, que acolhe esses pensamentos, reflete sobre esses pensamentos e diz se sim ou se não, né? E dentro desse processo todo de conhecimento que nos chega, né, é, várias possibilidades, né, de nós trabalharmos a nossa visão espírita em relação à espiritualidade com outras filosofias religiosas, e dentro desses eventos, desses processos de amplitude, de ampliação, de conexão, nós ali contamos com a providência divina, né? Porque a gente está abarcando vários outros processos também, várias outras pessoas que têm pensamentos, às vezes aparentemente divergentes, mas que quando começam a conviver juntos dentro desse evento, dessas possibilidades, percebem que não, são pensamentos
próximos, são pensamentos que dialogam e um aprende com o outro. Isso é muito bonito, isso é muito gratificante. Eu me lembro de ter sido convidado a participar de um evento onde tinham espíritas, budistas, taoístas, judeus, né, da religião judaica, e todos conviviam de forma harmônica, né, discutindo sobre a questão das vidas sucessivas, da reencarnação, e o quanto aquilo foi gratificante, o quanto aquele evento foi preparado para que um monte de pessoas ali se conectassem e aprendessem um com os outros, o que é um pouquinho do espiritismo, o que é um pouquinho das outras filosofias. Então, acho que é, Deus nos prepara, nos dá um entendimento, e esse é claro, o entendimento, nós temos que buscar esse entendimento, mas nós trazemos alguma coisa, é claro, de outras vidas, né? E dentro desse processo, Deus nos ajuda a nos capacitarmos para é, criar possibilidades. Dentro dessas possibilidades, sempre vão haver vários impedimentos e a providência divina está sempre ali, né, para prevenir que algo ruim ou algo menos digno possa acontecer naquele momento. Então, que a gente possa olhar para isso, nos conectando cada vez mais, nos introspectando cada vez mais, buscando dentro de nós essa espiritualidade genuína, divina, que faz parte do nosso ser, faz parte da nossa essência, né? Nós é que fugimos dela em algum momento, mas ainda aqui na terceira dimensão, vivendo todo esse processo de transição planetária, rumando para uma quinta dimensão, que possamos abrir a nossa mente, abrir nossos corações, né? Possamos perceber que ignorantes em algum momento em determinados assuntos vamos ser sempre, mas sempre cultivando o processo do conhecimento, né? E não o pré-conceito, né? Conceito pré-estabelecido de algo que não se conhece. Que possamos conhecer, que possamos perceber e se aproximar, né, de tudo aquilo que nós viemos fazer aqui. E com certeza, dentro desse processo de elevação moral, dentro desse processo de elevação de autoconhecimento, nós vamos receber na retaguarda a espiritualidade, nos acolhendo de forma amorosa, né? Aí está a providência divina. Muitos se perguntam como pedir a providência divina, né? A providência divina é a misericórdia, né? A misericórdia divina de Deus nosso Pai e de toda a espiritualidade presente, né? Então, que possamos perceber, né, os espíritos são os enviados de Deus que nos auxiliam, nos ajudam dentro desse processo, né? Então, que possamos refletir sobre algumas questões, né? Os mecanismos de ação da providência divina passam pela compreensão das leis que regem os fluidos, os tipos e as frequências das vibrações energéticas, pois são estes elementos materiais que servem de veículo à manifestação da vontade do Criador e de todos os espíritos. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como seres espirituais e inteligentes, podemos comunicar a qualquer momento por intermédio de uma rede espiritual que transmite os nossos pensamentos. O pensamento, ele é tudo, né? Dentro desse processo. O ato de pensar é do espírito, mas o pensamento é transmitido pelo perispírito, pela sutileza do perispírito. Os espíritos penetram em toda parte e nos pensamentos mais íntimos. O pensamento do espírito alcança um tempo e um espaço circunscrito. E Deus abrange o universo e a eternidade. Os nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar, do ambiente. Que possamos
entender, perceber. Imaginemos a natureza inteira mergulhada no fluido divino, o fluido cósmico universal, o qual se encontra impregnado do pensamento de Deus, de tal modo que não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja saturado desse fluido. Qualquer vibração nesse fluido é imediatamente sentida por Deus. É por isso que o Cristo disse que estamos em Deus, como Ele está em nós. Que bonito isso, né? Por estes mecanismos, Deus provê os recursos necessários para todas as situações, sem, contudo, deixar de cumprir invariavelmente a ordem legal do universo, pois cada filho seu deve assumir responsabilidades, tomar resoluções e fazer o bom uso do livre-arbítrio. Que possamos entender e perceber que a providência divina para com as suas criaturas inclui várias ações e cuidados de um Deus eterno, imutável, onisciente, onipresente, único, imaterial, soberano, justo e bom aos nossos olhos limitados. Muitas ocorrências podem aparecer, coincidências ou sorte, mas na verdade os fatos demonstram a ação da vontade divina, sempre soberana, a justiça. Nada é por acaso. Tudo tem um fim e uma razão de ser. Que possamos perceber isso dentro de nós, possamos perceber o quanto é importante a espiritualidade dentro de nós. E ainda mais chegando nesse momento de Natal, né, onde vamos passar o Natal invariavelmente com a nossa família, né, ou com aqueles afins, aqueles mais próximos, ou os amigos, né? Geralmente os amigos a gente passa o Réveillon, Natal é mais com a família, a não sei que nós não tenhamos uma família, né? Mas o que é importante a gente perceber que dentro desse processo, e a gente sabe que uma família muitas vezes é constituída por espíritos que são inimigos de várias e várias situações, em vários e vários momentos, enquanto estiveram encarnados em outras situações, e estão ali para resgatar. E aí, às vezes, há rusgas, há dificuldades de relacionamento, né? Há espíritos que são diferentes, não se encaixam dentro daquele processo, tem uma vibração muito diferente. Então, é um momento de convívio, né? Eu costumo dizer que não é forçado, né? Mas de você se colocar à disposição para tentar amenizar situações, remediar situações, perdoar, pedir perdão, né? Abraçar, né? É um momento de nós abrirmos o nosso coração, entendendo que quando se fala em caridade, a primeira caridade ela começa no nosso lar, mas muitas das vezes é muito difícil nós começarmos no nosso lar, né? Por conta das dificuldades com os nossos familiares. Então, que possamos entender e perceber isso e começarmos a olhar para o nosso familiar, para o nosso parente, para o nosso irmão, para a nossa irmã, nosso pai, nossa mãe, nossa avó, bisavó, de uma forma diferente, nossa tia, nosso primo, prima, né? Todos ali convivendo, pode ser que um ou outro tragam alguma dificuldade. Então nós temos que aprender a como lidar com essas situações, né? E nada melhor do que o Natal, né? Para nos auxiliar dentro desse processo, né? A gente sabe que dentro, se a gente for analisar de uma forma um pouco mais criteriosa, né? O Natal em dezembro, 25 de dezembro, é uma data comercial, né? É uma data comercial porque nós sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, nasceu ali em meados de setembro, né? É, tem algumas, várias divergências em relação a isso, né? Mas o mais importante é nós utilizarmos aquilo que nós temos e que o mundo nos coloca à disposição
como algo positivo, como algo benéfico, né? É aquela coisa, se nós temos algo para elogiar no nosso irmão, que nós possamos elogiar, que nós possamos bater palmas, que nós possamos dizer o quanto é bacana, o quanto é digno, o quanto é maravilhoso contemplar. Agora, quando nós percebemos que há algo dissonante, algo ruim, algo que não é bom, algo até mesmo asqueroso, né? Ou qualquer outra palavra nesse sentido, que nós possamos nos manter em silêncio, porque o silêncio, além de ser uma prece, muitas vezes é um sinal de respeito. Que possamos respeitar aquela pessoa, porque aquela pessoa está naquele momento, né? Naquela situação. Porque muitas vezes nós, no ímpeto de afrontarmos ou de mostrarmos que nós temos um conhecimento maior, né, porque nós lemos, porque nós estudamos, que nós percebemos, acabamos muitas vezes causando briga, conflito, ao ponto do outro dizer que nós muitas vezes somos perfeitos, né? Somos seres superiores, e na verdade poderíamos evitar esse tipo de discussão, porque temos que respeitar o momento do outro, né? Então, é uma data, é um momento festivo entre famílias em que devemos respeitar o direito de ir e vir do outro. Temos aceitar a forma como o outro nos estende a mão e quer dialogar conosco, né? Muitas vezes é nesse momento, né, que se desarma que nós podemos plantar algumas sementes, né, mas com muito cuidado, sempre no sentido de acolhê-lo, né? E quando nós evitamos o conflito, muitas vezes a briga, é aí que está a providência divina. Agora, é claro que tem momentos em que é inevitável, né? A briga, a discussão, né? No sentido verbal, né? Da colocação. É claro que nós não estamos mais na barbárie, né? No sentido duelista que está lá no Evangelho, explicitamente, né? Nós devemos sempre tomar cuidado com essa questão do duelo, né? Porque é, a gente sabe qual o peso que se tem do duelo para a espiritualidade. Muitas vezes aquele que hoje na sociedade, né, é cortejado, não tem pena alguma, né? Esse duelista que geralmente age com requintes de crueldade, com muita tranquilidade, no sentido de utilizar com perspicácia algo malévolo em relação ao próximo, né, é muito mais culpado do que aquele que, ignorante, perde a cabeça e comete um ato violento ali, né? E, inclusive, um ato que possa ceifar a vida da outra pessoa, né? Não vai ter um peso igual àquele que tem o conhecimento e poderia ter evitado e não evitou. Então, que possamos tomar cuidado com essas situações que podem ser ocasionadas nesse período de festas de família, de festas natalinas, né? Que possamos perceber as pessoas que estão ao nosso redor, como elas levam a vida, as diretrizes que elas seguem, que elas carregam, né? Para que também a gente não convide pessoas dentro do processo natalino que destoem desse processo e que possam também causar confusões, né? E isso pode ser evitado, né? A gente tem que saber o momento de convidar determinadas pessoas que muitas vezes nós gostamos, queríamos que estivessem juntos ali, mas vai trazer conflito para aquele que não muitas vezes não tem entendimento ou tem algum pré-conceito. Então é importante a gente perceber o momento certo de fazer as coisas, né? E buscar esse entendimento. Então, remediar isso com a família, depois vai ampliando isso aos poucos,
né? E aí está a sabedoria, né? E a conexão com a espiritualidade, no sentido de que a providência divina está ali para prover, né? E prevenir que algum conflito é, violento, odioso ou de algum mal entendido possa ocorrer naquele momento. Então, que possamos olhar para isso como algo positivo, que possamos aprofundar, né, a nossa mente, o nosso conhecimento, possamos aprofundar os nossos sentimentos através do nosso coração, possamos ser capazes de dizer: eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo, minha irmã, mas primeiramente eu me perdoo, né? Porque eu tenho que me perdoar primeiramente para conseguir perdoar o meu irmão sinceramente, dando uma outra oportunidade, né? Esse é o verdadeiro perdão, é a verdadeira possibilidade. Possamos sentir isso dentro de nós, possamos introspectar, respirar profundamente e sentir isso dentro de nós, verdadeiramente. Nem que tenhamos que fazer uma meditação ou um recolhimento em orações naquele momento para nos prepararmos para o dia seguinte, encontrarmos toda a família e confraternizar, porque o Natal é uma festa de confraternização, mas principalmente de comunhão, de trocas, de respeito às diversidades, de perdão, de aceitação, né? E que possamos, caminhando ao Natal, permeando esse Natal, possamos vislumbrar um novo ano, todos juntos ali, um 2025 maravilhoso para cada um de nós, um feliz ano novo, muitas alegrias, muita prosperidade, muita força de vontade no sentido de adquirir um autoconhecimento que possa sustentar dentro desse mundo tão complicado, né, a questão moral que nós somos desafiados cotidianamente. Então que possamos olhar para o Natal, olhar para o Réveillon como algo que possa nos trazer possibilidades de sermos melhor e de passar algo positivo para o nosso irmão, plantando a semente. E caso tenhamos dificuldades, porque vamos ter, que possamos nos conectar através da nossa fé, da força da nossa vontade, do nosso amor no coração, do nosso amor na nossa mente, discernimento, clamando a misericórdia, clamando a providência divina. E essa conexão, com certeza, a partir da fé, ela estará viva, ardente e muito forte. E tudo dará certo. Em nome de Jesus, nosso guia, nosso mestre, mas principalmente em nome do Criador, em nome de Deus, nosso Pai, o Rei do Universo, onde Ele com certeza está em tudo. Ele não é tudo, mas está em tudo. Possamos, nesse momento, refletir sobre isso. Um grande abraço, um grande beijo a cada um de vós. Que a paz do Mestre Jesus
possa estar em vossos corações. A providência divina está sempre conectada à vossa fé, o vosso amor e a vossa alegria. Gratidão.